Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula aqui pela TV Câmara. E antes da gente começar a nossa aula, quero passar um recadinho para vocês, tá? Lembrem de assistir a aula, compartilhar com os colegas de vocês, tá certo? Afinal de contas, nós estamos aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Tá? Um assunto que está aí muito recorrente, quando a gente tem avaliações externas, né? Daqui a uns anos vocês já estão aí pensando em ensino médio, Enem, então variação linguística está sempre lá, tá certo? Para a gente poder falar de variação linguística, a gente tem que pensar primeiro no que é língua, né? Às vezes muitos alunos perguntam para a gente assim na aula de português, mas professora, por que a gente aprende português? Por que aprender essa língua tão difícil, né? E aí a gente vai vendo no decorrer do conteúdo de português das nossas aulas que não é um conteúdo tão difícil. Desde que a gente entenda primeiro o que é língua, o que é linguagem, por que a gente utiliza, né, o português no dia a dia. Então, língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. É a expressão da consciência de uma coletividade. O que é isso? A língua, primeiro, ela é a identidade de um povo, né? Nós, brasileiros, temos como identidade linguística a língua portuguesa, que é esse sistema gramatical que rege a nossa linguagem, seja ela oral ou escrita, tá? Por ela concebemos o mundo que nos cerca e agimos sobre ele. É a utilização social da linguagem que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é linguagem. Então eu utilizo essa língua para me comunicar através da linguagem. Como atividade social, para utilizar bem uma língua, precisamos conhecer mais o que é o léxico, que é o conjunto de palavras. Necessitamos saber das leis combinatórias que regem a língua. Então, saber o português não é só saber palavras. Às vezes a pessoa pode falar, eu conheço todas as palavras do dicionário. Tudo bem, você sabe usá-las? Porque a gente tem que saber utilizar essas palavras na formação de enunciados, na formação de frases, na formação de textos, né? Na produção de textos. Para saber se comunicar, a gente tem que saber qual palavra que vem antes ou depois da outra, a entonação de uma pergunta, de uma exclamação. Isso é conhecer a língua portuguesa. Não é só saber palavras, tá certo? Conhecer bem uma língua é saber como ela funciona. Então eu preciso saber como funciona o português e quando a gente começa a entender como que esse português funciona, a gente não sente mais aquela dificuldade. A gente vai vendo que cada vez mais que eu vou descobrindo o português, esse conhecimento vai ficando prazeroso, conhecer a língua materna, né? A língua que eu falo. E o que é a linguagem então? Trata-se da interação entre as pessoas. Por meio da linguagem é que traduzimos e expressamos nossas experiências, ideias, nossos desejos e sentimentos, nossas opiniões e emoções. Então, eu utilizo a língua portuguesa, eu falo a língua portuguesa, ela é a minha língua materna, por isso que a gente aprende ela desde o primeiro aninho e vai até no ensino superior. Através da linguagem, eu consigo comunicar utilizando essa língua portuguesa. Tá certo? E essa língua portuguesa, ela vai sofrer variações. É aí que entra o nosso assunto de hoje, que é a variação linguística, tá? Porque não existe um único jeito de falar português, tá certo? A língua é uma atividade coletiva, ou seja, diz respeito ao uso, por isso a língua muda, varia. Ela é mutável. Então não existe só um jeito de falar o português. Esse jeito de falar o português ele vai variar de diversas maneiras. A gente vai ter aí a variação histórica, a variação social, a variação regional, tá? O que é então essa variação linguística? É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Então vai ter a variação histórica, que é aquela que a gente vai ver que os nossos avós falavam, tem alguns termos que eles usavam e que a gente não usa mais, né? E termos que nós utilizamos no nosso dia a dia que os nossos avós não conhecem. Às vezes a gente tem que traduzir para eles alguma coisa que a gente está falando, né? A questão social, que é dos grupos em que a gente está inserido, né? A gente vai ver quais são esses grupos. Regional, um termo que a gente utiliza aqui em Uberaba, não é utilizado, por exemplo, lá em Manaus, não é utilizado no Rio Grande do Sul.
e a questão do estilo e da situação, né? Então, em que situação que eu estou inserida? Hoje eu estou falando com quem? Nesse momento eu estou falando com quem? E aí eu tenho que adequar essa língua e essa linguagem de acordo com essa situação. A variação histórica. Maneira como a língua evolui de acordo com o tempo. Nem sempre o português foi esse que a gente conhece hoje, né? Obviamente que a gente foi sofrendo essas alterações conforme o tempo foi passando, né? A gente começou com a vinda lá dos portugueses e aí o tempo passou e essas alterações aconteceram. Um exemplo simples para vocês entenderem isso é que antigamente a gente falava vossa mercê, a gente se referia ao outro como vossa mercê. Depois passou o tempo, evoluiu, diminuiu um pouquinho, né? Acho que a gente foi ficando econômico, virou vós mercê. Depois você, que é o que a gente tem hoje de acordo com a língua culta, e numa linguagem informal a gente tem o cê, né? Você vai, você viu, né? E isso foi reduzindo a palavra e é uma questão da variação linguística histórica, um exemplo. Essa variação linguística histórica, ela não acontece só na fala, tá? Ela acontece também na escrita. Antigamente, farmácia, um exemplo, era escrito com PH. Então foi mudando, uma coisa que a gente tem aí, um fato, né, que a gente tem aí recentemente é a reforma ortográfica, né, onde caiu o trema, o acento de ideia, e com essas reformas a língua vai evoluindo. Um exemplo claro, farmácia com PH e farmácia com F. A variação linguística regional, né? O próprio nome já diz, a língua vai variar de acordo com a região em que você está. Palavras distintas faladas em regiões diferentes que significam a mesma coisa. Um exemplo, por exemplo, em Curitiba as pessoas falam, né? Vou comer um cachorro quente com 2 vinas, né? A gente não sabe o que é isso aqui em Uberaba. São salsichas. Então, vina, salsicha, a mesma coisa, só que lá eles utilizam uma palavra, aqui a gente utiliza outra. Aipim, mandioca, macaxeira também significam a mesma coisa, mas em cada região é utilizada uma palavra diferente para se referir ao mesmo objeto, a mesma coisa. Não quer dizer, pessoal, que um é certo e outro é errado, tá? Não existe isso. Por isso que está dentro do conteúdo de variação linguística. Não quer dizer que não, o certo é mandioca, que é o que a gente fala aqui. Não, não existe certo ou errado nessa situação. O Brasil, né, nessa questão de variação regional, ele conta com 16 dialetos diferentes, né? Que eu trouxe para vocês algumas expressões, né, que são características das regiões, como o nosso a e o nosso so, que é uma variação predominante aqui, né, de Minas Gerais. Em outros estados, essas expressões vão variar. A variação linguística social, relacionada aos grupos sociais. Aí entra a questão da idade, né? Então, a gente vê aí a moçadinha utilizando determinados termos, às vezes com a gente dentro da sala de aula, né? O aluno fala alguma coisa e a gente fala, não, eu não entendi o que você disse, né? Porque a gente também já não está tão novinho mais. E aí acontece essa variação. Por exemplo, os nossos avós, né, como diz Roberto Carlos, iam dar uma volta no carango, né? Hoje a gente não utiliza isso mais, né? O poçante, eles paqueravam, né, as meninas com termos diferentes do que essa moçadinha aí que vocês utilizam hoje, né? Se a gente usar alguns termos com vocês, vocês vão rir, né? Perguntam para a gente, que é isso, professora? Que nós estamos ultrapassados, né? Mas não é a variação linguística, tá? A variação linguística de acordo com a idade. E tem os grupos sociais, onde a gente vai ter não só grupos assim como skatistas, surfistas, a gente vai ter também a questão dos profissionais. Nós, professores, utilizamos termos que só nós, professores, vamos entender. Os juízes utilizam termos que só os juízes vão entender, né? Da mesma forma que os surfistas, né, estão numa anais, vão pegar uma onda, né? E só eles entendem. Então, é essa variação de grupo. Aqui também não existe o certo ou errado,
tá? Vai acontecer o quê? Onde eu devo utilizar ou não essa gíria, tá certo? Que é o que a gente vai ver no próximo, que é a questão da situação. Aqui nós temos um exemplo dessa variação de profissões, né? Às vezes a gente vai no médico e ele fala com a gente assim, usando aqueles termos técnicos e a gente não entende, e a gente tem que pedir para ele falar, traduz, né, doutor? Então aqui, ó, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, e quanto tempo eu tenho de vida, né? Quer dizer, o paciente ficou todo assustado achando que vai morrer. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo, né? Porque, olha aqui, ele usou termos que só a área médica conhece. Nós não conhecemos e depois ele meio que traduz isso para o paciente. A quarta e última variação linguística que a gente vai ver hoje é a questão do estilo e da situação. Quer dizer, em que momento que eu estou, em que contexto que eu estou inserido e que linguagem que eu vou utilizar nesse contexto, né? Então, vamos supor que eu tenha que falar com um juiz, né, no tribunal. Eu vou me referir a esse juiz de que maneira? Eu posso chegar e falar para ele, e aí, mano, beleza, né? Como é que vai as paradas aí do julgamento? Não posso, é inadequado para aquele momento. Né? Eu tenho que utilizar naquele momento uma linguagem que a gente chama de norma culta, da linguagem padrão do português, que é aquela que segue as regras gramaticais, tudo certinho, né? Utilizar o pronome, né? Senhor, senhora. Então, isso é a variação de estilo e de situação. Agora, se eu estou, por exemplo, na praça, com os meus colegas, eu posso chegar e falar, e aí, mano, beleza, né? Vamos jogar, como é que foi hoje, né? Como é que tá? Aí a gente pode utilizar essa variação que a gente chama de informal, uma situação informal da língua, né? Quando eu estou em casa, quando eu estou com os meus amigos, né? Na linguagem escrita, pessoal, também é muito importante a gente perceber o quê? O uso do que é adequado e do que é inadequado, tá certo? Quando eu vou produzir um texto, esse texto ele tem que seguir as normas, a norma padrão do português, a norma culta, as normas, as regras gramaticais na produção daquele texto, tá certo? Lá naquele texto, no texto que a gente vai produzir, eu não posso colocar gírias, né, vícios de linguagem, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a importância sempre de produzir o texto e reler aquele texto. Claro que é permitido a variação linguística dentro de um texto, quando esse texto ele é um texto narrativo e a gente tem diálogo dos personagens. Então, na fala de um determinado personagem, vamos supor que esse personagem seja um skatista, um surfista, ele vai poder utilizar das gírias quando ele estiver falando com outro personagem. Mas na fala do narrador, né, ou num texto argumentativo, né, num texto descritivo, num artigo de opinião, nós temos que usar a regra gramatical, ou seja, a norma culta padrão da língua, tá certo? Então, isso entra aqui dentro da situação. Essa variação linguística toda que nós vimos aqui, ó, histórica, social, regional e de situação, ela vai se aplicar também à língua escrita, tá? Não se esqueçam disso. Não é só a linguagem oral que eu tenho, beleza? Guardem isso, tá? Ela vai variar mais na fala, com certeza, tá? Mas na escrita sempre a norma culta, ok? Aqui a gente vai ter, então, formal e informal, padrão e não padrão, e coloquial, que é de colóquio, de fala, né, de conversa com o outro. Dentro da variação linguística, existe um fator muito importante, que é o preconceito linguístico. O que é esse preconceito linguístico, pessoal? Preconceito linguístico é quando, imaginemos aqui comigo, que a gente tem na sala de aula, chega um coleguinha, estilo Chico Bento. Vamos pensar, né? Todo mundo aqui já leu as revistinhas da Mônica, né? Conhecem as características do personagem Chico Bento. Ou vamos imaginar um coleguinha vindo de outro estado, né? Com as características linguísticas, vamos colocar assim,
desse outro estado, sotaques, né, a maneira como fala. E às vezes o colega vai se expressar na sala de aula e o que acontece? Tem coleguinhas que dão risadas, tem coleguinhas que fazem crítica e isso não é uma prática legal, porque isso entra aqui, ó, dentro do preconceito linguístico. Segundo Marcos Banho, o que é o preconceito linguístico? É todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais ligadas às classes sociais menos favorecidas. Então, às vezes, a gente vê, né, lida com colegas no nosso dia a dia, nós, professores, com alunos, que têm uma linguagem, né, com características próprias, uma linguagem mais informal mesmo, bem coloquial para lidar naquilo que a gente viu em situações que a gente julga inadequado. Mas nem por isso a gente pode tecer comentários, fazer críticas, né? Marcos Banho foi muito feliz, inclusive tem um livro, tá, que trata sobre isso. Por quê? Porque entra também dentro do preconceito. Preconceito não é só com relação à raça ou a gênero, tá? Preconceito também da questão linguística. Por isso que a gente viu a variedade linguística, tá? Para a gente perceber que não é certo ou errado. Dentro da nossa língua, que nós vimos lá que é uma língua mutável, ou seja, ela vai mudar. O português que nós falamos hoje, termos que nós falamos hoje da nossa geração, daqui a algumas décadas não serão mais utilizados. E não quer dizer que está errado, tá? Então a gente tem que estar sempre atento com isso. Tá? Não fazer pré-julgamentos, inclusive da fala das pessoas, tá certo? Hora de retomar. O que nós vimos hoje? As variações linguísticas históricas, sociais, regionais, situacionais e o preconceito linguístico. Então, uma recapitulação aqui rapidinho. Histórica, aquela que a língua vai variando com o passar do tempo. Tá? O português que era falado em 1700, 1800 já não é mais falado hoje, em 2020, tá certo? Sociais, grupo, de que grupo social, em que grupo social você está inserido? Ah, eu sou funkeiro, então você tem os seus termos específicos, né? Ah, meu pai é juiz, então ele tem termos específicos que ele vai usar, tá certo? Nossa, professora, eu sou lá do Nordeste, né? Lá a gente não fala o ai, a gente fala oxente. Beleza, isso é normal, é a característica, né, a sua identidade, característica linguística do lugar que você veio. E as situacionais, pensando, com quem que eu vou falar? Ah, eu estou na hora do recreio na escola, eu vou falar com os meus colegas? Beleza, posso falar utilizando ali as gírias que eu falo com eles. Nossa, aconteceu um problema, eu vou ter que falar com a diretora. Tenho que pensar como é que eu vou falar com essa diretora, né? Não posso chegar lá falando com ela como eu estava falando na hora do recreio com os meus colegas. E o preconceito linguístico, né? Que é não criticar, não zombar dessas variações quando a gente encontra com elas no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, todos nós somos diferentes e a língua faz parte dessa identidade também. Para a próxima aula, o que a gente vai ver? Pontuação e uso da vírgula. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de saber usar a vírgula, né, dentro de frases, de textos. Tá? A gente vai ver que tem aluno que põe vírgula em tudo e tem aluno que não põe vírgula em nada. Né? Então a gente vai ver aí quando que a gente vai utilizar essa vírgula dentro das construções textuais. Pessoal, muito obrigada pela nossa aula. Espero que tenha colaborado um pouquinho aí com vocês, tá certo? Lembrem de compartilhar com os colegas de vocês. Até a próxima!